A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Sábado com o Pai, para te lembrar e para me lembrar de que somos filhos e filhas amados do Pai. Estamos aqui com a participação especial dos nossos irmãos, o Weber Vasconcelos, da missionária Laís Santana. Ontem teve uma chuva muito grande aqui em Muriaé e por conta disso a internet, rede elétrica, tudo ficou meio que danificado, meio que a meia boca. Mas vamos lá, vamos fazer o nosso programa em nome de Jesus. Deus há de nos dar graça em nome de Jesus. Vamos chamar a missionária e o nosso irmão Weber. A paz do Senhor Jesus, missionário, bom dia. Paz do Senhor. Missionário, Vindo. ontem teve uma chuva em Muriaé daquelas, Ontem também. quebrou várias árvores, foi assim, Ontem também. mas graças a Deus, eu acho que não teve nenhum ferido não, graças a Deus, eu não tenho essas informações não, mas ontem foi bravo. E em virtude disso, a nossa internet está oscilando, ela está indo, está voltando, né? Já começamos ali, tivemos que parar, vamos reiniciar de novo. Paz do Senhor, irmão Weber, bom dia. Bom dia, paz. Está ouvindo normalmente? Normalmente, irmão Weber, a internet está prejudicada, né? Eu já estava no terceiro louvor. Deu para ouvir algum? Todos foram. Deu para ouvir os 3 louvores. Vai ter que começar de novo, ô glória, rapaz. Missionário, vamos tirar nosso microfone. Vamos deixar o Weber nos comunicação novamente, porque na primeira vez foi só um ensaio, tá, Weber? Fica à vontade agora, em nome de Jesus, porque a internet foi bem castigada, né? A fiação da internet, fiação elétrica, né? Então, assim, vamos lá, Weber. Vamos tirar o som do Missionário. Amém. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Aleluia. Glória ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor.
Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Não apenas no átrio ou no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Pai,
Abba, Pai. Vem, filho amado, vem, vem como está. Vem, filho amado, vem, como está. Vem, filho amado, vem, vem como está. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Para você que está chegando agora, nós tínhamos iniciado o nosso projeto, né? E a internet acabou caindo e tal. Ontem choveu muito aqui em Muriaé, na região. Aí a internet ficou meio prejudicada, alguns lugares ficaram sem energia elétrica, mas Deus nos dá força e recomeçamos, né? Isso serve para a sua vida também, meu irmão, minha irmã. Não sei o que você está passando, mas eu te digo, se você perseverar, Deus vai te dar um novo recomeço. E assim nós reiniciamos, né, Weber? Reiniciamos aí, e Deus nos deu graça, e Deus nos dá vitória. Esse projeto está 178 sábados, ininterruptamente, todos os sábados, 178 sábados. E isso é perseverança, e isso é crer no nosso chamado, é crer que Deus realmente nos chamou para estarmos abençoando vidas em nome de Jesus. Somos apenas pequenos instrumentos, mas Deus achou graça nas nossas vidas, né, Weber? Nas nossas vidas, e estamos aí, né, para aquilo que o Senhor nos ordenar. E eu falo para você, meu irmão, minha irmã, não é sacrifício acordar 6 horas não, 6 horas começa, né? Acordar 5 horas da manhã, 5h30, não é sacrifício. É É um verdade. motivo de muita gratidão dos nossos corações em podermos ser chamados, né? E escolhidos para estarmos aqui. Irmão, quem estivesse orando pela missionária Laís, sabemos que ela já está nas mãos do Senhor, mas aquela oração específica, né? Para que não venha nenhuma retaliação do mal e para que todos aqueles que estão nos assistindo aí e que irão assistir depois possam ser tocados pelo Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque estamos aqui para adorar o Teu santo nome. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar brindando a missionária contra toda e qualquer Senhor Deus, intervenção do mal, e que ela possa hoje, Senhor Deus, mais uma vez ser instrumento do Senhor. Ela venha, Senhor Deus, a nos trazer a mensagem que o Senhor já preparou e colocou, Senhor Deus, no coração dela, e que essa mensagem, Senhor Deus, venha impactar. Que ela seja capacitada pelo Teu Espírito Santo, Deus, para nos enviar a Tua mensagem. A oração que nós fazemos, grato por tudo que foi já feito, que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Weber? Obrigadão. Fica na paz. Amém. Amém. Agora sim, missionário em definitivo, bom dia. A paz do Senhor, bom dia. Aqui também choveu muito ontem. Meu Temporal Deus, horrível, horrível. Ruas alagadas. Várias árvores caíram na BR, nas ruas. Graças a Deus aqui em casa, ao redor aqui de casa, graças a Deus, tudo perfeito. Mas quando eu saí para levar meu filho ao impacto ontem, eu vi que o estrago foi grande. Missionário, sem mais delongas, fica à vontade. Estou ouvindo. Fica à vontade, missionário. Amém. Nós estamos bem, graças a Deus. É um privilégio, uma honra estar aqui novamente, participando desse projeto. Né? Nós sabemos quanta dificuldade e luta, né, nessa caminhada, porque quando servimos a Deus, as retaliações vêm. E cada dia, né, nós temos visto isso. Por isso eu escolhi a palavra de hoje em Abacuque. Né? Eu creio que a cada momento, em algum momento, nós vamos também fazer como Abacuque. Né? Então, vamos estar lendo Abacuque 1, aliás, vamos falar dos 3 capítulos, né? Porque Abacuque, ele começa
Aí a palavra, em Abacuque 1, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Então, esse até quando é uma pergunta que nós, servos de Deus, fazemos. E Abacuque, ele se coloca no lugar do povo de Israel. Um pequeno povo que estava vivendo e se encontrava, né, em extrema pressão pelo pequeno império babilônico que estava surgindo, que iria destruir tudo, já havia sido avisado por outros profetas, e Abacuque, ele se coloca no lugar desse povo. E nós, muitas vezes, também fazemos a mesma pergunta: até quando? Dependendo da nossa situação, do problema que estamos passando, nós questionamos Deus. É interessante que Abacuque, ele começa fazendo um apelo, perguntando a Deus por quê. E Deus, ele fica em silêncio. Então, nós também fazemos a mesma coisa. Nós perguntamos algo para Deus e quantas vezes ele fica em silêncio. E esse período de silêncio incomoda. Esse período de silêncio, ele nos traz angústia, porque nós queremos uma resposta. Só que muitas vezes nós colocamos algo nas mãos do Senhor e ao mesmo tempo que a gente coloca e fala assim: eu entrego nas tuas mãos, nós colocamos de volta e ficamos cobrando até quando, até quando, até quando. Eu estou falando isso porque assim, eu já vivi essa experiência e vivo de vez em quando. De vez em quando eu fico cobrando a Deus, eu falo: meu Deus, mas eu acabei de colocar na mão dele. Eu estou igual a Abacuque, até quando, até quando? Eu fiquei 3 meses sem trabalho. E quando eu conheci vocês, né, em 2022, a gente até comentou sobre isso. E eu ficava perguntando para Deus: até quando? Quantas vezes, né? Até quando? Até quando? E esse silêncio de Deus foi me ensinando a descansar, a esperar. Porque o que nós precisamos fazer, né, como servos do Senhor, é aprender a ficar, né, na expectativa e na dependência de Deus. Porque a nossa vontade é que seja para ontem. Tudo. Se nós formos olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós temos que entender que o tempo é de Deus, a vontade é dele. O próprio Jesus falou, né? Seja feita a tua vontade. Então, se o próprio Filho falou, por que nós vamos ficar questionando? Mas eu estou falando porque eu vivi isso. Eu questionava Deus. Eu ficava em silêncio, de repente vinha novamente aquela pergunta, né, questionando. Então, quando foi o ano passado, 3 anos depois, Deus abriu uma porta de trabalho para mim. Então, dia 1º de fevereiro, eu comecei a dar aula novamente, 3 anos depois. Então, esse silêncio, essa espera, né, dói. Como servo de Deus, eu falo sempre que eu queria chegar ao nível de Paulo, sei estar contente em toda e qualquer situação, que Jesus me ensina. E isso tem ensinado a cada dia. Então eu falei: Senhor, eu vou compartilhar que palavra? E Deus me colocou: até quando? Porque nós questionamos isso. Só que eu aprendo que enquanto nós estivermos num ambiente conturbado, enquanto eu ficar nos questionamentos, eu não vou ter a resposta, eu não vou ouvir a voz de Deus. Porque nós aprendemos com Abacuque quando ele entende o que Deus iria fazer ali em Judá, porque Deus estava tratando um povo desobediente, por isso estava havendo corrupção, idolatria. Ele se preocupa, claro, com o alimento, porque o povo ia vir para destruir tudo que estava ali, as videiras. Então a gente acaba que aprendendo com tudo isso a ouvir a voz de Deus. Então, enquanto eu estiver num ambiente conturbado, eu não vou ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender isso. Estou falando porque eu aprendi a ouvir isso. Quando eu esqueci
esqueci, parei de perguntar a Deus até quando eu vou ficar sem trabalhar, até quando eu vou ficar sem dar aula. Deus me respondeu. Quando eu fiquei também em silêncio, quando eu descansei nele. E aí surgiu essa proposta. E foi tão lindo que é um ambiente evangélico. Olha para você ver. Um ambiente anterior, uma escola anterior, que era bem conturbado, né? Assim, muita opressão. Hoje eu estou num ambiente em que os alunos oram antes de começar as aulas. É lindo lá, porque a diretora da escola é evangélica. Então, eles oram antes, as crianças, assim, têm esse temor. Aí eles sabem que eu sou missionária e na quinta-feira a maestra vai orar, que sou eu. Eles querem que eu ore pelas crianças. Então, assim, olha como é que Deus mudou. Assim como ele mudou a história, né, do povo de Israel. Porque em tudo Deus tem um propósito. Só que enquanto a gente permanecer no até quando, em um ambiente conturbado, nós não vamos entender isso. Entender isso. Então, amados, é isso que eu queria compartilhar, porque assim, inclusive na hora que chega no capítulo 3, gente, é a coisa mais linda. Eu penso assim, quando ele fica em silêncio, né? Deus fica em silêncio nesse período, e aí até Abacuque entender o tratar de Deus, o cuidado dele, aí Deus vem com uma resposta. E é interessante aqui no capítulo 2, que ele diz assim, ó, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que eu possa ler o que correndo passa. Seria uma espécie de outdoor, né, varão? Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará. E não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, se nós vamos olhar para essa parte aqui de Abacuque, amados, nós podemos remeter ao nosso ambiente atual, ao cenário mundial que nós estamos vivendo. Não é diferente, né? Um período de corrupção, um período de idolatria, nós temos visto tudo isso acontecer até mesmo no nosso país. Então, Deus, ele com certeza tem levantado Abacuques, né? Tem levantado pessoas para interceder pela nossa nação, pelas nossas causas. Então, da mesma forma, somos nós, quando nós temos os nossos problemas. Nós intercedemos, nós, como é que fala? Compramos aquela briga, né? Como diz aqui no Brasil, você compra aquela briga. Então, nós precisamos entender, quando Deus está em silêncio, grandes coisas Ele está preparando para nós. Então, nós precisamos também entender, né, que Deus ele tem um propósito na nossa vida. Nós temos que entender que tudo vem para o nosso crescimento. Então, quando nós saímos do ambiente conturbado, nós ouvimos a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós vamos entender e crescer a nossa fé. Porque ao ouvir a voz de Deus, a palavra, né, a oração e a palavra de Deus, ela nos fortalece. Então, Abacuque, ele nos dá isso. O capítulo 3 é um poema, é uma coisa linda, é um hino, né? Ainda que a figueira não floresça, a gente tem vários louvores falando sobre isso. Então, chega uma parte, ontem eu compartilhando com uma colega de trabalho, eu falei assim, nossa, o ainda que é difícil para nós, varão. Servo do Senhor, para falar assim, ainda que eu perca meu trabalho, ainda que isso aconteça, eu me exultarei, me alegrarei no Deus da minha salvação. É difícil, dependendo da situação em que estamos vivendo, falar ainda que essas duas palavrinhas ontem, eu compartilhando com ela, eu falei assim, como isso mexe com a gente. Abacuque começa até quando e depois ele termina ainda que. Então, nós precisamos aprender isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, nós temos visto e ouvido muitas revelações de homens e mulheres de Deus que o Brasil vai passar por essa escassez, né, de alimento, e a gente fica naquela expectativa, mas eu falei, Senhor, nos ensina a dizer, ainda que, né,
falte o alimento, eu me exultarei no Deus e me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque eu creio no sustento do Pai. Ele sustentou o povo no deserto. Não faltou nada. E ele não deixa faltar para aqueles que são fiéis. Aquelas pessoas que realmente buscam ao Senhor. Eu creio, em nome de Jesus, que nada vai nos faltar. Mas precisamos entender o tratar de Deus. Porque quando nós não obedecemos a palavra, as consequências vão surgir. As consequências vêm. Existe essa, às vezes, interrogação, esse questionamento. Ah, mas Deus é pai, sim, mas ele também cuida, ele também zela, ele corrige. Então, nós precisamos entender que essa correção de Deus é para o nosso crescimento, é para o nosso... eu tenho observado uma coisa que, às vezes, você lê muito, e Deus, às vezes, vai falar na 10ª vez que você lê. Esse é meu 11º ano de leitura bíblica. E quando o ano passado, quando você lê aquela parte que Paulo ora, olha só, Paulo ora 2 vezes. Na 2ª vez, Deus responde para ele, a minha graça te basta. E muitas vezes nós oramos querendo algo para Deus, assim, de imediato, e ele fala, ei, a minha graça te basta. E viver debaixo dessa graça, varão, não é fácil. Entender as coisas de Deus não é fácil, enquanto estivermos num ambiente conturbado, como aconteceu com Abacuque. Ele questiona no 1º capítulo, né? O ambiente estava conturbado. No 2º capítulo vem a resposta de Deus, porque nós precisamos entender que para ouvirmos a palavra de Deus, nós precisamos sair do ambiente conturbado. Nós precisamos sair. Quando aquela mulher, né, no samaritano encontrou Jesus, olha o ambiente que ela estava. Imagina se Jesus estivesse dentro da cidade de Samaria e ela se aproximasse. Provavelmente receberia muitas críticas. Mas Deus sabia um momento. A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. E foi lá no poço. Era aquele ambiente que ela precisava para ouvir a voz de Deus. E depois se tornar uma missionária na sua cidade. Porque se ela está num ambiente conturbado, muitos iriam apontar. Não é aquela que tem 5 maridos, ou que já teve 5, porque isso acontece conosco. Então, que nós aprendamos com Abacuque, que quando saímos do ambiente conturbado, nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Em Abacuque 3, quer ver? Diz assim, ó, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Então, nós precisamos pedir que a glória do Senhor encha o nosso coração, encha o nosso ambiente, porque isso vai fazer a diferença. Abacuque estava tendo uma experiência assim, sobrenatural com Deus. Quando ele entende o propósito, ele fecha esse capítulo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu todavia me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Nós precisamos ter esse entendimento, que Deus, com certeza, tem sempre uma resposta às nossas petições e às nossas orações. E até quando nós precisamos entender que quando colocamos nas mãos do Senhor, nós temos que entender que a resposta vem. Ela não tarda, como está escrito aqui no capítulo 2. Ela não tarda, ela chega no momento certo. Nós é que muitas vezes nós questionamos isso. Porque a alegria do Senhor e a esperança de dias melhores, elas vão vir através da presença do Espírito Santo de Deus. Hoje nós estamos vivendo isso, né? E no versículo 17 ele fala sobre essas circunstâncias duras da vida, para encarar os dias maus. Então, quando nós estivermos nos dias maus, naquele dia assim que você está sem saída, nós precisamos aprender que Deus ele tem um propósito. Né? Tem uma frase que eu li e eu queria compartilhar com vocês, que fala que o medo
faz parte da nossa frágil natureza humana, mas nossa resposta a ele, olha só, reflete nossa natureza espiritual. Olha que frase profunda. O medo faz parte da nossa frágil natureza humana, mas nossa resposta a ele, ao medo, reflete nossa natureza espiritual. Então, nós precisamos aprender isso. Né? O medo, ele vai nos afrontar, ele vai vir, mas nós precisamos, com a nossa vida espiritual, enfrentar esse medo. Temos a resposta no momento certo. Temos a fala que o Abacuque teve. Né? Ainda que ele vai vir com um monte de coisas, dias maus para... eu vou mexer na fé da irmã. Eu vou mexer na fé do irmão hoje. Hoje eu vou fazer isso. Então, nós precisamos sair de casa já, debaixo da cobertura de oração. Ainda que aquele meu colega de trabalho levante hoje contra mim, eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Ainda que aquela porta não se abra, e olha que foram 3 anos eu esperando, eu me alegrarei no Senhor. E todos os dias, varão, eu estava uma causa na justiça há 3 anos. E de janeiro para cá, no ano novo, eu falei assim, eu vou começar a falar, hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia da minha vitória. Ainda que ela não vinha, aí passou janeiro todo, fevereiro, quando chegou ontem de manhã, eu indo para a escola, eu peguei o carro, estou indo para caminho da escola, eu falei bem assim, Senhor, hoje é o último dia do mês de fevereiro, mas hoje é o dia da minha vitória. Hoje é o dia da minha vitória. Eu falei 3 vezes, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e continuei dirigindo. Quando foi de tarde, a minha vitória chegou. Eu recebi a mensagem do Ministério do Trabalho. Então, assim, foram 3 anos. Mas eu aprendi que enquanto eu estivesse perguntando até quando, eu não ia ouvir a voz de Deus. Eu não ia ouvir. E Deus, ele é fiel para cumprir. Deus cumpre promessas. Quem vive princípios, eu li isso no livro, né? Vive promessas de Deus, né? Quem cumpre os princípios, né? Quem vive, cumpre os princípios, ele vive promessas de Deus, né? Então, nós temos que entender isso. Que nós vamos ter o nosso momento de ambiente conturbado, nós vamos ter um momento de ambiente em que a gente vai ficar sem saber o que fazer, mas o Deus da nossa salvação, ele vai sempre chegar, ele não tarda, ele não dormita, porque ele é o guarda de Israel. Nós, às vezes, dormimos. Quantas vezes, né, a gente chama, às vezes, uma pessoa, você não está me ouvindo? A pessoa, desculpa, está sem atenção, mas a gente tem um Deus que nem cochila, que é só você clamar, que é só você dizer, Pai, ele está ali pronto para nos ouvir. Mas nós, seres humanos, temos as nossas falhas. Muitas vezes não ouvimos as pessoas nos chamar, nos gritar, clamar por uma ajuda, mas o nosso Deus, que não dormita, ele clama, ele ouve, ele atende o nosso clamor. Então, Abacuque nos ensina isso. Eu penso que as circunstâncias, elas vêm para nos fortalecer, elas vêm para nos fazer crescer. E a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, né? Nós vivemos por fé. Então, as dificuldades, elas aparecem, né, inesperadamente, para que nós venhamos a perder o chão. Mas temos que também falar, todavia, né, como está lá no versículo, todavia, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Nós temos que entender isso, porque não importa, amados, o que estejamos passando. Eu estou falando algo que eu vivi. Eu estou falando em algo, compartilhando algo que eu vivi, assim, cada palavra que está aqui. Eu fiquei no até quando, e isso me criou uma angústia. Então, eu espero que aqueles que vão ouvir ainda essa palavra, ou que estão ouvindo, saia do até quando. Saia do ambiente conturbado. E você vai ouvir a voz do Senhor. Porque precisou Abacuque sair desse ambiente, né? Esse ambiente de conturbação, esse ambiente de perturbação, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus.
enquanto a gente estiver nesse local, a gente não vai ouvir o que Deus tem para falar conosco. Então, o Abacuque, ele nos ensina isso, né? A esperar, nós temos que criar uma expectativa e descansar no Senhor. Não é fácil, tá? A alegria do Senhor, ela não cai de paraquedas em nosso coração. Nós precisamos buscar, nós precisamos entender, mesmo enfrentando adversidades, problemas, né? É com a oração, é acessar a Deus em oração e na palavra, na leitura da palavra, né? Que com certeza a parte do Senhor, ela é garantida. A nossa vitória é garantida quando nós oramos e buscamos na palavra uma resposta. E Deus nunca deixa o povo dele sem resposta. Nunca. Né? E Abacuque, ele, como eu falei antes, ele descobriu, né, ali naquele momento, quando ele sai do momento conturbado, ele descobre que o mais importante de tudo que ele estava vivendo era justamente a experiência sobrenatural que ele teria com Deus, né? Essa intimidade que ele teria com Deus, essa busca. Então, é lindo quando ele termina, né? Mesmo ele falando dos 5 ais, né? Que a gente vê aí no livro de Abacuque, quem puder leia depois, são só 3 capítulos, é bem gostoso de ler, que você aprende a palavra, né? Aprende que depois de tudo isso, depois desse silêncio, primeiro um questionamento, depois o silêncio de Deus e a resposta chega. Então nós temos que entender, né, que o silêncio de Deus é necessário para nós crescermos, para nós nos fortalecermos na palavra. Eu aprendi muito e queria compartilhar essa experiência com vocês hoje, que saia do até quando, né? Mesmo que venha as dificuldades, saia desse ambiente conturbado e ouça a voz de Deus e consiga, a partir de hoje, falar, ainda que minha internet caia no meio do programa, ainda que, né, não haja fruto na vide, ainda que eu não tenha alcançado aquela bênção, ainda que o meu filho ainda não tenha voltado para a presença do Senhor, ainda que meu esposo ainda não se converteu, ainda que Deus não me curou dessa enfermidade, eu, todavia, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, varão? Eu queria compartilhar isso com os irmãos. Eu creio que Deus falou o coração de muita gente e ainda vai falar, né, através desta palavra, porque a resposta de Deus, né, ela vem. A resposta vem e ela não tardará, como está aí na palavra. Ela não falha, né? Porque o Deus de misericórdia, ele também se volta para nós. Quando o povo de Israel fez o apelo, Deus, com toda a sua misericórdia, ele se voltou para o seu povo. Porque nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos um povo que servimos a Deus, né? E nós temos que depender desse Deus. Aprender que nós precisamos depender desse Deus. E nós precisamos entender também que tudo tem um propósito, né? Eu costumo falar, eu já disse na mensagem do ano passado, aqui no programa com vocês, eu aprendi essa palavra, né? Que o processo dói, mas o propósito cura. Nós falamos sobre isso. Então, isso é difícil para nós. É difícil porque nós temos a fraqueza humana. Mas eu quero encerrar com essa palavra. Ainda que. Então, que a partir de hoje, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, possa dizer, Senhor, independente das circunstâncias, independente dos problemas que estamos vivendo, ainda que nos falte, né, tudo aquilo que nós precisamos material. Mas o Deus da nossa salvação vai prover. Assim como ele proveu o cordeiro para Abraão, lá naquele monte, ele vai prover o nosso cordeiro. Amém? Nós temos que depender desse Deus que tudo pode, que pode todas as coisas, que não tarda, que não dormita. Amém?
essa palavra que eu tenho para compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém? Amém, missionária. Glória a Deus pela sua vida. Uma palavra que tocou muito no coração. Tenho certeza que tocou também o coração dos irmãos, das irmãs que estão conosco. Irmãos aí, né? Cláudia, Gisele, Eunice, Sueli, Janaína, né? Amém. Michele, Flávia, Alinhar, todo mundo que esteve conosco aí, né? E todos Ah, aqueles que ouvirão depois. Pode falar. quero mandar um recado para o Alinhado. O Alinhado é Ah, meu parente. oh, que bênção. O Alinhado é meu primo. Eu estou muito feliz de vê-lo aqui conosco. Deus Deus o abençoe. abençoe. Amém. Missionário, gratidão a Deus pela sua vida, tá bom? Quero Amém. agradecer também os irmãos da nossa família Projeto Sábado com Pai ali no WhatsApp, e também a nossa família Mensagens de Esperança, são homens e mulheres que oram pelas nossas vidas, né? Eu apareço aqui, mas atrás de mim tem grandes homens e mulheres de Sim. Deus que nos sustentam em oração. Amém. Missionário, queria que Amém. você estivesse orando nesse momento, a gente está encerrando em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te glorificamos, Paizinho, nós exaltamos o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, muito obrigada porque as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã. Pai, obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Paizinho, nós estamos aqui porque te amamos, Pai. Porque queremos, ó Deus, engrandecer e exaltar o teu nome. Pai, colocamos agora todos os nossos inscritos nesse canal, todas as pessoas que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir. Ó Deus bendito, abençoa cada família representada. E que esta palavra possa falar o coração de cada um. Que possamos, ó Deus, entender que tudo tem um propósito. Que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. E queremos, ó Pai querido, aprender a cada dia a depender do Senhor. Porque o Senhor é a nossa força. Paizinho, o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor Deus, o irmão Nilton com esse projeto, nosso irmão Weber, ó Pai, que estão todos os sábados, ó Deus, incansavelmente, cumprindo o ID do Senhor. Muito obrigada por este privilégio, Paizinho, de estar compartilhando esta palavra. Que ela venha falar ao coração de cada um aqui. E abençoa, Senhor Deus, o restante deste dia, este sábado, os cultos que teremos amanhã nas nossas igrejas. Paizinho, abençoa a nossa nação, porque este cenário atual, ó Deus, está aqui na palavra em Abacuque. O que Abacuque escreveu há anos e milhares de anos atrás, é o que nós estamos vivendo em nossa nação. Pai, que o Senhor venha sarar esta nação. Abençoar, Pai, os nossos governantes. Pai, coloca neles o temor, Pai, porque sabemos que o Senhor tem o controle do universo nas mãos. Sabemos, ó Pai, que nada acontece sem a tua permissão. Então, nós queremos encerrar, ó Deus, este momento de adoração ao Senhor e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Também um abraço para nossa irmã Annalise, que está lá nos Estados Unidos, nossa irmã Gilmara, também para nossa irmã Sandra Ramos também, são parceiras que oram, que nos dão palavras de incentivo. Não foram poucas as vezes que pensamos em desistir, mas Deus usa pessoas para nos motivar, para falar assim, olha, lembra do chamado que Deus colocou no seu coração, meu irmão. Não tem luta que pode te parar em nome de Jesus. Saudação a vocês, tá bom? Minha irmã missionária Laís, prazer enorme Amém. em revê-la. E nós vamos encurtar esses nossos encontros, tá, irmã? Eu gostei muito, como sempre, né? Sua palavra direto do coração de Deus para os nossos corações. Não vamos deixar Amém. passar muito tempo, mais não, tá bom? Em nome de Jesus, vamos encurtar aí esse nosso contato. Dar um abraço no maridão aí, no filho, tá bom? Sim, ele está mandando outro abraço. Deus abençoe. Dessa Muito obrigado, tá? pai e seu filho. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Forte Amém. abraço. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. E esse foi o nosso projeto Sábado com o Pai de hoje.
Participação marcante da missionária Laís, uma mulher abençoada, uma família abençoada. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através dessa ministração. E assim, até sábado que vem, querendo Deus em nome do Senhor Jesus, gratidão à sua vida, gratidão a todos os homens e mulheres abençoados e abençoadores que participaram e que vão participar desse projeto em nome de Jesus. Beijo no coração. Fiquem na paz.